Vamos lá, pessoal. Espera que só dá um pouquinho para o pessoal entrar, tá bom? Ok, vamos lá. Luciano e Maurício na sala, né? Vamos, 9 horas. Vamos dar sequência aqui para o pessoal. Quem for chegando, eu vou colocando na sala de aula. Tá me ouvindo bem, né, Luciano e Maurício, né? Tá me ouvindo bem aí, né? Tô sim, tô ouvindo bem. Ok. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Não, o que o Luciano tá fazendo aqui, Ok. o Luciano tá fazendo a pergunta sobre a faculdade hoje, se eles se reuniram lá com o pessoal da coordenação e deram as diretrizes, né, em relação ao trabalho, em relação à prova. Deixa eu ler aqui, eu li à tarde, deixa eu ver aqui. É o seguinte: em reunião, comunicado aos estudantes e professores, em reunião realizada hoje à tarde com mantenedores e coordenadores, ficou definido o seguinte: primeiro, a nota da primeira avaliação em todos os cursos será atribuída a partir dos trabalhos e exercícios que os estudantes estão realizando desde o início do semestre até o término do conteúdo programático definido para a primeira unidade, realizado em aulas remotas. Na medida em que as avaliações da primeira unidade forem sendo concluídas, os professores já poderão ir lançando as respectivas notas no portal do professor. Os critérios de pontuação para o conjunto de trabalhos e exercícios deverão ser definidos por cada professor com o seu coordenador, que neste contexto somarão um total de 10 pontos. As demais avaliações, a segunda avaliação supletiva e a avaliação final, serão objeto de nova apreciação. Veja, isso foi colocado hoje às 19 horas, tá? O nosso coordenador Esdra colocou para a gente aqui no grupo de professores. Amanhã, possivelmente, a gente vai trocar ideia com eles para saber, para a gente amarrar de forma mais equalizada, enfim, como é que a gente vai proceder. Mas a ideia vai ser um trabalho, né? 2 trabalhos no máximo, e aí atribuir notas em relação à avaliação de vocês em relação à primeira unidade. Eu preferia fazer um. Isso eu estou fazendo na minha outra instituição, aqui eu dou aula também, de fazer uma prova, né? Mandar para vocês 3 ou 4, 5 perguntas, vocês responderem essa avaliação remota em casa e valer como uma prova de 0 a 10, entendeu? Em vez de fazer um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, é retrabalho para vocês e retrabalho para mim. Eu prefiro fazer uma avaliação, mandar para vocês algumas perguntas, né? E aí as perguntas para vocês responderem em casa, sei lá, 4 ou 5 perguntas, e cada pergunta valer 2 pontos ou 2 pontos e meio, de acordo com o quantitativo de questões, e isso ser atribuído uma nota em relação a isso aí. Eu vou sugerir isso. Se o coordenador concordar, meu modelo vai ser esse. Eu já estou aplicando em uma outra instituição e, assim, foi a orientação da outra instituição e deu super bem, deu super legal. Então, acho que o meu entendimento que eu vou tentar construir vai ser isso aí. Certo, Luciano? Mas vamos embora, vamos lá. Deixa eu admitir aqui, pessoal. Tá. Vamos lá. Voltando.
Nós paramos justamente na lâmina 11. Vamos lá. Mencionado o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, inicia com a famosa expressão todo poder emana do povo, inspirada na frase do ex-presidente Abraham Lincoln. Eu terminei justamente com essa pergunta aqui, qual é Richelle e Emily Amorim? Pronto, Richelle e Emily já entraram. Eu terminei com essa pergunta, qual a espécie de democracia prevista no artigo 1º da Constituição Federal? Né? Trata-se da democracia semidireta e ou representativa. As três principais modalidades de democracia são a democracia direta, aquelas pessoas tomam suas decisões diretamente, sem intermediários, tendo como, por exemplo, a democracia ateniense da antiguidade. Essa não é a nossa, né? A democracia indireta ou representativa é a regra geral na qual o povo elege um representante, um grupo de representantes periodicamente, responsáveis por tomar decisões em nome do povo. E a semidireta ou participativa trata-se de uma democracia indireta com Gibson. Gibson, seja bem-vindo. E a democracia semi-indireta ou participativa, que trata-se de uma democracia indireta com algumas hipóteses de democracia direta, certo? Portanto, a nossa Constituição, ela é semi-direta ou participativa, né? Portanto, por ser uma democracia semi-direta ou participativa, a Constituição assegura que, em regra, as decisões estatais serão proferidas por representantes escolhidos pelo povo. Nos casos previstos na própria Constituição, o povo tomará diretamente suas decisões. Vamos exemplificar com uma hipótese de atuação direta do povo, né? Aí os plebiscitos, os referendos, a ação popular e a iniciativa popular de projeto de lei, tá? Então, a nossa democracia ela é semi-direta ou participativa, né? Nós elegemos os nossos representantes, mas também o povo pode participar de forma direta através de plebiscitos, referendos, ação popular ou projeto de iniciativa popular. Por fim, embora não haja previsão expressa na Constituição, além de ser um Estado de direito democrático, podemos afirmar, igualmente, que o Brasil também é um Estado social. Isso porque a Constituição prevê uma série de direitos sociais, impondo metas e programas estatais, distanciando-se, pois, do Estado liberal do século XIX. Veja, essa é uma Constituição doutrinária, tá? E em relação ao que nós podemos chamar do Brasil também um Estado social, porque nós temos uma Constituição cidadã, nós temos direitos fundamentais previstos no artigo 5º e direitos sociais no artigo 6º, né, fruto de um Estado social, e assim podemos, do ponto de vista doutrinário, afirmar que também o Brasil é um Estado social, mas isso não é unanimidade. Porque, por exemplo, a Constituição da Espanha, eu acho, é da Espanha, ela colocou na sua Constituição dizendo que o Estado espanhol é um Estado social, um Estado social do ponto de vista dos direitos que estão lá garantidos na sua Constituição. E, por fim, vamos tratar dos fundamentos, dos princípios, dos fundamentos da República, né? Destacam-se no artigo 1º da nossa Constituição os fundamentos da República, previstos nos seus 5 incisos. Primeiramente, os fundamentos são a base principiológica sobre a qual será construído o país. São, portanto, metaprincípios
dos quais decorrerão todos os outros princípios e regras constitucionais. São eles: o princípio da soberania, da cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa e o pluralismo político. Vamos tratar dos princípios fundamentais agora que estão previstos nos incisos do artigo 1º. Inicialmente, iremos começar falar sobre o princípio da soberania, um princípio fundamental da República. Soberania. A soberania do Estado é formada pela união da independência do plano internacional e da supremacia no plano nacional. Então, a soberania ele tem esse desdobramento. A nossa soberania ela é garantida, ela é revelada do plano internacional, né? E dentro do plano nacional, essa soberania ela é revestida desse conceito de supremacia. Assim, internacionalmente, o país não está subordinado a nenhum outro país. Internamente, não haverá outra força que suplante o poder do Estado, o qual é mandado pelo próprio povo, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, que nós já lemos, tudo poder emana do povo. E, nesse sentido, né, soberania significa poder político supremo e independente. Como observa Marcelo Caetano, supremo porque não está limitado por nenhuma outra ordem interna, independente porque na ordem internacional não tem de acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas ou está em pé de igualdade com os poderes supremos de outros povos. Então, a nossa soberania ela é revelada, né? Posso dizer nem imposta, ela é revelada, ela é respeitada devido a essa soberania entre os demais Estados-nações do plano de vista internacional e essa supremacia do poder do Estado no que se refere a representar essa soberania, essa supremacia do poder do Estado de impor, né, claro, o seu regramento, partindo do princípio que todo poder emana do povo e a ele é exercido em cima do que está previsto no parágrafo único do artigo 1º. Dando sequência ainda em relação à soberania, né, podemos afirmar o seguinte: não tendo sido utilizado durante a antiguidade, e se afirmado que o conceito de soberania foi empregado a partir de 1576, na obra Les Six Livres de La República, de João Bondy, sobretudo no capítulo 8 do livro 1º, totalmente voltado ao esclarecimento do conceito de soberania. Veja que soberania não foi um conceito usado na antiguidade. Quase 2 séculos depois, Jean-Jacques Rousseau, em seu histórico livro, né, O Contrato Social, dá grande ênfase ao conceito de soberania, já transferindo sua titularidade da pessoa do governante para o povo. Então, veja que Rousseau já transfere esse poder para o povo, no que se refere ao conceito e suas escrituras em relação ao conceito de soberania. Mas foi no começo do século XIX que ganhou corpo a noção de soberania, como expressão de poder político, sobretudo porque interessava as grandes potências empenhadas em conquistas territoriais sustentar sua imunidade a qualquer limitação jurídica. Entretanto, na metade do século XIX, vai surgir na Alemanha a teoria da personalidade jurídica do Estado, que acabará sendo apontado como verdadeiro titular da soberania. Já no século XX, aperfeiçoada a doutrina jurídica do Estado, a soberania passa a ser indicada como uma de suas notas características, colocando-se entre os temas fundamentais do direito público, desenvolvendo-se uma completa teoria jurídica da soberania. Então, veja que o conceito da soberania ele foi evoluindo, né? Não existia na antiguidade e ganhou força no século XIX e no século XX. Então, quais são as características dessa soberania, né? Ela é una,
porque ela não admite no mesmo Estado a convivência de duas soberanias, né? Ela é una, a soberania é exercida de uma única forma. Ela é indivisível, ela se aplica a todos os fatos ocorridos no Estado, sendo inadmissível a existência de várias partes separadas da soberania, né? Então, ela é indivisível, esse poder soberano é indivisível. Inalienável, aquele que a detém desaparece quando fica sem ela. Imprescritível, jamais seria verdadeiramente superior se tivesse um prazo de duração. Então, não existe um limite intertemporal para o exercimento da soberania. Ela é exercida de forma plena, imprescritível, originária. Nasce no exato momento em que nasce o Estado, com seu atributo inseparável. Incondicionada, só encontra limites postos pelo próprio Estado. E coativa, o Estado não só ordena, mas dispõe de meios para fazer cumprir suas ordens. Então, essas são as características da soberania em relação a um dos princípios fundamentais da República. Seguindo adiante, nós temos no inciso 2, ou inciso 2º, do artigo 1º, um princípio fundamental, a cidadania, né? O que é isso, na realidade? É uma visão, a cidadania, esse conceito de cidadania é diferente do conceito de cidadania legal daquele do exercício do cidadão, no pleno vigor dos seus direitos políticos. É muito mais amplo do que isso, tá? Então, vamos lá. Numa visão estrita, cidadania é a possibilidade de interferir nas decisões políticas do Estado. Assim, cidadãos seriam os titulares dos direitos políticos. Não obstante, é também uma visão ampla de cidadania, segundo a qual ela corresponde à titularidade dos direitos fundamentais, como também de deveres perante os semelhantes. Sobre a evolução do conceito de cidadania, brilhantemente expõe Gianpolo Esmanio. Ai, que ódio desse professor. Esmanio. A A Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, efetivou uma mudança na conceituação de cidadania, conferindo maior amplitude ao seu significado, ao colocá-la dentre os princípios fundamentais da República. A cidadania deixou de estar relacionada apenas com a nacionalidade, deixou de ser considerada apenas um status de reconhecimento do Estado, para ser um conceito amplo, compatível com a nova dimensão da cidadania, como a expressão de direitos fundamentais e de solidariedade. Conforme a análise de Hannah Arendt, o primeiro dos direitos do homem é o direito a ter direitos, o que implica na dimensão e o conceito de cidadania, como um meio para a proteção de direitos e também como um princípio, pois a destituição da cidadania implica na perda destes direitos. Então, veja que, do ponto de vista do conceito de cidadania, né, ele, como foi colocado como princípio fundamental da República, ele tomou uma dimensão muito maior do ponto de vista desse conceito. É importante esse registro de Hannah Arendt, né, que é uma filósofa bastante conhecida, que ela fala que o primeiro dos direitos do homem é o direito de ter direitos, né? Então veja que coisa extremamente profunda. Eu não posso abdicar, do ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da cidadania, abdicar que o primeiro direito do homem, que é o direito a ter direito, que ele não possa ter essa coisa basilar, né, esse direito fundamental, essencial, o direito à cidadania, incorporando esse direito de ter direito, como algo que contém uma dimensão extremamente valorativa do ponto de vista do princípio da cidadania se encontrar como o princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico. Dando sequência, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
nesse dispositivo, a Constituição mostra o quanto é compromissória ou comprometida, né, nas palavras de Canotilho, ou suave nas palavras de Zangenbrecht. No mesmo dispositivo, manteve a ponderação entre os valores sociais do trabalho, que é justamente a necessidade da tutela constitucional dos direitos do empregado, que está previsto no artigo 6º dos direitos sociais, bem como a importância da livre iniciativa, da iniciativa privada e do capitalismo. Então, veja que a nossa Constituição, ao mesmo tempo que ela garante esses valores sociais do trabalho e do trabalhador, pensando, claro, na dignidade da pessoa humana, mas também na dignidade em que é exercida essa força do trabalho, também resguardou e protegeu a questão da livre iniciativa. Dando sequência, os valores sociais do trabalho estão precisamente na sua função de criar riqueza, de provar a sociedade de bens e serviços e, enquanto atividade social, fornecer à pessoa bases de sua autonomia e condições de vida digna. Nós sabemos que a forma de dignificar um homem é através do trabalho, né? A produção e também a transferência dessa riqueza, ela também é exercida através do trabalho, da venda, da troca da força do trabalho, resultante também da construção dessa dignidade da vida humana. Por sua vez, quanto à iniciativa, ela constitui um valor do Estado liberal, mas no contexto de uma Constituição preocupada com a justiça social, no caso a nossa, não se pode ter como um puro valor o lucro pelo lucro. Seus valores, né, que é a possibilidade de proprietário usar e trocar seus bens, autonomia jurídica, sujeitos regularem suas relações de modo que eles sejam mais convenientes, garantia de cada um desenvolver livremente a atividade escolhida, hoje ficam subordinados à função social da empresa e ao dever do empresário de propiciar melhores condições de vida aos trabalhadores, exigidas pela valorização do trabalho. Então, a empresa e a livre iniciativa têm que cumprir também com sua função social da empresa, que não é apenas o lucro pelo lucro, é também a valoração de dignificar essa forma da força do trabalho, né, que o trabalhador vende de sua força de trabalho, e garantindo justamente esses direitos sociais e os valores sociais do trabalho. E, por fim, meus caros, ainda falando um pouco, né, desses valores sociais do trabalho, propiciando também essas melhores condições de vida aos trabalhadores. Vejam que em tempos de Covid, essa ajuda que o governo federal está dando aos trabalhadores, dessas cotas, 3 cotas de 600, né? Para aquelas mulheres que são chefes de família, 1.200. Vejam que isso também tem a ver com a questão não só... Aí você pode aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, né? Da ajuda também, da livre iniciativa, porque nós estamos passando por um processo grave do ponto de vista que tem interface direta na economia. E se nós vivêssemos no país, né, ou num ordenamento jurídico meramente liberal, né, qual é a lógica do Estado liberal? O mercado que resolva seus problemas, né? Mas, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, nós vivemos sob a égide de uma Constituição cidadã e, assim também podemos dizer, de uma Constituição que tem como pano de fundo esse Estado social, né? O welfare state, o Estado do bem-estar social. E podemos afirmar que essa, né, ajuda que o Estado, né, nação, o Estado constitucional está dando aos brasileiros, aos cidadãos brasileiros, também tem a ver também com essa questão dessa composição normativa e jurídica que nós temos na nossa Constituição, que além de aferir, né, esses princípios do ponto de vista da cidadania, da dignidade da pessoa humana, também na garantia dos valores sociais do trabalho, né, dessa transferência de renda e também de garantir
que a livre iniciativa cumpra com sua função social. No momento que a livre iniciativa não está conseguindo cumprir com sua função social, porque nós estamos vivenciando uma pandemia com graves, né, consequências na produção econômica, na livre iniciativa, digamos assim, é o Estado constitucional, o Estado do bem-estar social, que deve intervir para garantir que este ordenamento jurídico seja preservado. Então, veja que nós estamos falando também de coisas que estão acontecendo no dia a dia, em relação à nossa abordagem da aula de hoje. E, por fim, gostaria de falar com vocês, né, sobre o pluralismo político. Vejam, a Constituição fomenta o pluralismo de ideias, de cultura, de costumes, e não se pode confundir pluralismo político com pluripartidarismo, né, com pluralismo de partidos, não é isso. Este último é apenas uma consequência do primeiro. Com base no pluralismo político, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a chamada cláusula de barreira, funcionamento parlamentar, propaganda particular gratuita e fundo partidário, né? Que era justamente o STF teve que se debruçar sobre a extinção de alguns partidos e que não cumpriram com a cláusula de barreira, e o STF brecou essa questão da cláusula de barreira em cima do princípio do pluralismo político. Surge conflito com a Constituição Federal, lei que, em face da gradação dos votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária gratuita. Isso foi a decisão do ministro Marco Aurélio, tá? Mas o pluralismo político justamente também tem a ver com a diversidade de ideias, com a participação das minorias, né? Com a participação das diferenças do ponto de vista na democracia que nós vivemos. Então, o pluralismo político é essa diversidade que nós vivemos, né? Nós temos uma população heterogênea, né? Digamos, multicultural, de costumes distintos, e esse pluralismo político, o princípio do pluralismo político, um princípio fundamental, ele vem garantir justamente essa pluralidade, que as minorias não sejam alejadas do processo político e do processo de construção das políticas e do nosso ordenamento jurídico no Brasil. Então, portanto, o pluralismo político tem a ver com isso, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós, na próxima aula, se vocês estiverem atentos, nós vamos falar ainda do princípio, esse sim, requer uma aula específica, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no inciso 3º do artigo 1º. Nós falamos da soberania, nós falamos da cidadania, nós falamos dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e nós falamos do pluralismo político. E, portanto, na próxima aula, vamos falar especificamente do princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma coisa extremamente importante. Luciana está perguntando, professor, como vai ficar a nossa avaliação? Luciana, veja, eu falei, não sei se você estava aqui ainda na sala de aula, Não, ela tá... Não, já respondi, foi Luciana. Mas aqueles que não estavam na sala de aula, eu posso falar. Perdão, foi Emily. Desculpe, Emily. Certo, tá bom. Me confundi aqui. Veja, nós recebemos hoje um comunicado da faculdade em relação a que a avaliação será atribuída a partir dos trabalhos e exercícios que os estudantes serão realizados, que serão realizados desde o início do semestre ao término do conteúdo programado definido pela primeira unidade e realizado nas aulas remotas. Os trabalhos que alguns professores já passaram, a coordenação passou essa orientação que seria um somatório desses trabalhos. Aí fala que, na medida em que as avaliações da primeira unidade forem sendo
concluída, os professores já poderão lançar as respectivas notas. Eu amanhã vou tratar com o Esdras, que é o nosso coordenador, para alinhar o seguinte, e vou repetir, o que eu já apliquei em outra instituição a quem eu ministro aulas. É fazer uma espécie de uma prova, né? Uma prova, uma avaliação que vai ser enviada para casa, e aí com 4 perguntas ou 5 perguntas, e cada pergunta valer 2 pontos. Porque imagine se a gente for fazer um trabalho, 2, 3 trabalhos, eu acho que enfim, é um exercício muito trabalhoso para você fazer um somatório, quebrar, fracionar, né? Essa metodologia, eu acho que ela é meia complexa. Eu prefiro fazer uma avaliação e vocês fazerem essa avaliação em casa, com perguntas e com respostas. E em cima desse trabalho, dessa avaliação em casa, essa avaliação remota, digamos assim, a gente atribuir uma nota em relação a isso, tá bom? Se Esdra, o coordenador, concordar, eu pretendo fazer dessa forma. Isso vai ser o meu formato, né, de uma avaliação a nível de trabalho. Uma pergunta aqui no chat. Ok. Meus queridos, basicamente era isso que nós tínhamos para tratar hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao tema que foi abordado hoje, alguma pergunta, o microfone está franqueado, está aberto. Caso não, eu já começo as minhas considerações finais para nós nos encontrarmos para a semana. Eu vi que alguém abriu o microfone aí. Alguém tem alguma pergunta, não? Ok. Ninguém tem perguntas. Eu iria perguntar, na verdade, professor, aonde vai ficar essa aula disponível? Aonde vai ficar essa aula disponível, Daniel? Exato. Veja, esse material já está disponível no portal. Esse PowerPoint, tá? Esse PowerPoint já está. Entendi. O vídeo da aula não vai ficar disponível, não? Eu vou tentar baixar ele e vou tentar colocar lá, certo? Esse vídeo de hoje. Beleza. Vou salvar na minha máquina e vou ver se consigo colocar lá. Beleza, então. Porque eu não sei Obrigado. eu não sei qual como é que vai ser gerado esse documento, né? Esse arquivo. Se ele fica muito pesado, eu posso comprimir e mandar lá para o portal. Vou fazer isso, tá bom? Para vocês terem mais uma oportunidade Tá de ver minha cara feia na tela do computador de vocês. Ok, minha gente? Ô, professor, Diga, querida. Vai falar. eu tive uma aula ontem Certo? Tô e ouvindo. a professora disse que ia seguir o mesmo calendário. No caso, semana que vem é feriado. Então, Isso. não vai ter aula terça-feira sua, não vai ter aula do senhor. É feriado, é dia 21, é? É sim. É dia 21, é feriado. Possivelmente, se for isso mesmo, eu não sei, porque, enfim, nesse tempo de educação à distância remota, eu não sei se nesse calendário de feriado. Eu suponho que sim, parece que sexta-feira foi feriado e não teve aula. Se for isso, não tem problema. Eu mando um WhatsApp para você e aí na próxima terça-feira eu já passo a avaliação, porque a semana de prova começaria já a partir do dia da semana, não é isso? O calendário de prova? Eu acho que sim. Eu acho que o calendário já iniciaria para a semana o calendário de prova. Então, portanto, para a semana eu já disponibilizaria, no caso da terça-feira, se a gente realmente não tiver aula, já disponibilizaria a prova, a avaliação para vocês fazerem e entregarem justamente no período de semana de prova. Então seria isso, basicamente. Então a nossa avaliação. A semana de prova, eu acho que a semana de prova, na verdade, ela foi adiada, professor. A semana de prova que seria, se eu não me engano, na próxima semana ou daqui a 2 semanas, na verdade ela foi adiada mais para frente.
Eu acho que E também com relação aos feriados, os feriados que estão no calendário vai seguir o mesmo calendário acadêmico. Disseram que nos feriados seria a mesma coisa, não iriam mudar não. entendi. Veja, Só mudou o calendário das provas, os feriados continuaram. Então, no caso, até a professora que ia ter aula ontem, ou no caso, segunda-feira, sexta-feira. Ah, adiou. Não, entendi, segunda, entendi, adiou. Não vai entendi. ter aula, né? Aí quem pensou que até segunda-feira é dia de uma santa aí, sei lá. Aí não vai ter aula nem na segunda e nem na terça. Assim ela disse ontem, né? Entendi. Aí só vai ter aula, a aula dela, no caso, só a próxima segunda-feira, de 11 a 15. Entendi. Assim, A aula dela que seria na segunda-feira vai ser agora no dia é 27. 27. Tudo bem, vejam. Vamos se ajustando, né? E aí a gente vai, enfim, se for isso mesmo, a minha avaliação vai ser até a aula de hoje, né? E o assunto que eu tiver que dar vai ficar para a outra unidade, tá? Amanhã, essa nova determinação, eu acho que a faculdade vai se pronunciar em relação a esse calendário. Mas, de qualquer forma, como os trabalhos que foram feitos vai valer como avaliação, nada impede de, para a semana, eu já passar para vocês, né, esta avaliação enquanto prova. Porque se aqueles professores que já passaram a avaliação, ou perdão, já passaram o trabalho, vai valer como prova, vai valer como nota da avaliação, então nada impede que eu possa já também iniciar a minha avaliação com vocês e passar essa prova para vocês fazerem em casa até de acordo com o assunto que foi dado até hoje. É isso. Simples assim. Então, acho que estamos avaliados, estamos nivelados em relação a essas dúvidas em relação a esse calendário e essas avaliações, né? Eu acho que a proposta ficou legal. Não tinha como ser algo diferente que não fosse essa avaliação na casa de vocês, na residência de vocês, porque a situação realmente não tem como esperar, como era a primeira proposta, esperar votar para fazer a avaliação depois de um assunto que foi dado, enfim, depois de 2 meses depois. Eu achei a proposta muito ruim e muitos professores também não concordaram com essa proposta inicial. Eu acho que esse modelo agora de se fazer uma avaliação em casa, ela é muito mais para essa realidade que nós estamos vivenciando hoje, ela é muito mais plausível, muito mais correta e muito mais voltada para essa realidade dessa educação à distância, enfim, desse trabalho remoto à distância. Ok, meus queridos? Ok. Ficamos por aqui, né? E para a semana vamos se falando pelo WhatsApp, manda mensagem se realmente não tiver aula, que eu acho que também não acho, eu creio que não vai ter. Não estava nem lembrado dessa possibilidade de não ter aula, mas enfim, vamos conversando pelo WhatsApp, né? E boa semana para vocês, né? Vamos manter, né, para aqueles que ainda não estão cientes da nossa realidade em relação a esse Covid, vamos manter a clausura, a quarentena, porque nós vamos passar agora pelo momento mais crítico, viu? Não se engane, o nosso sistema de saúde vai colapsar. Nós não temos condições de atender às demandas que vão surgir. Então, eu peço a vocês, né, que mantenham essa... Professor, Oi, para falar. Só tem 1 minuto para falar. deixa eu só corrigir o senhor. A gente não tem condições de nada, professor. De nada, né? De nada, de nada, de nada. Se todo mundo em Candeias ficar gripado, parou, colapsou a UPA de Barra de Jangada. Então, Verdade. a nossa saúde não tem condições de nada, nada. Maurício, eu digo, saúde, país nenhum tá preparado para esse negócio, bicho. País nenhum. Você vê os Estados Unidos em colapso, Itália em colapso, Espanha em colapso. Assim, é rezar, né? E se resguardar, amigo, para ver se a gente não precisa de ser internado em um TI e de um respirador. Porque, meu Deus do céu, Eu só sei de uma coisa, que eu estou economizando muito combustível. Isso aí é que eu posso lhe dizer.